Como a gente falou, trazendo o estresse para timeline, né, para a linha do tempo, é muito fácil a gente tentar responder isso, o que, que seria ruim, o que seria bom nesse ponto. Se você, por um acaso, está pensando em coisas que você não está fazendo, acho que a grande sacada da modernidade que a gente está percebendo agora, que não adianta você ter um estresse psicológico, sendo que nada está acontecendo na tua vida real física, até porque o corpo é muito sábio. E o corpo tem o estresse e o corpo tem a resposta pós-estresse. A gente tem o sistema endocannabinoide, que a gente ativa os nossos receptores, ativa moléculas endocannabinoides para a gente relaxar depois do estresse, para a gente comer, para a gente dormir, para a gente esquecer. Então existe o sistema pós-estresse. Só que quando o nosso cérebro está com estresse psicológico e a gente realmente não teve o estresse físico, qual é a diferença? No estresse físico, quando você vai, por exemplo, correr, você tem o estresse momentâneo, você tem liberação de cortisol, você tem inflamação, só que no pós você tem o relaxamento. Você tem liberação de endorfina, você tem liberação de opioides, você tem aquela resposta toda no pós-estresse. Quando o estresse é puramente mental, essa resposta não acontece. Sim. Principalmente porque você também não vai fazer um relaxamento mental. Muito difícil a pessoa que está pensando chegar num momento e relaxar. Inclusive, uma das piores balelas que você pode fazer para relaxar no pós-estresse é falar, vou relaxar. Não, a melhor maneira de você relaxar pós-estresse é você arrumar alguma coisa para você focar. Porque aí você esquece de ficar pensando no estresse, aí é como se fosse um degrau, né? O primeiro degrau não é relaxar. Você está no estresse, agora eu vou relaxar, fazer uma massagem. Você vai continuar pensando no que você estava pensando. Então, você pegar um CEO, um cara que está meio quebrando, um cara que não tem como pagar folha de pagamento. Não, cara, você vai fazer uma massagem lá no spa, né? Vou te convidar a fazer uma massagem lá, você vai ficar... Não vai, o cara vai deitar na maca lá e ficar pensando em tudo que ele tem que fazer, que ele não tá perdendo tempo. Fritando na maca sendo amassado. Por isso que eu que pratico yoga, eu acho um absurdo quando a professora começa com relaxamento. Não, gente, com a respiração. Primeiro a gente se mata, depois a gente relaxa, porque aí o corpo meio que consegue. Eu, por exemplo, não consigo fazer respiração no início. Sim. Talvez deveria, mas eu não consigo, porque eu sou estressada. A respiração ainda talvez dê, porque a respiração ainda é um foco. Tipo, Você é obrigada... Se você Não, colocar... a respiração eu consigo. Agora a pessoa Meditação, começa lá não. uma meditação, blá, blá, fala, não, mulher, vamos... Porque primeiro tua fazer mente outra vai coisa. embora. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar o teu corpo no estado de presença para você poder ter a resposta do relaxamento. Então, voltando para sua pergunta, né? A grande sacada é você não deixar a sua mente ficar na timeline, vivendo uma realidade virtual, sem você viver esse estresse na vida real. Quando você vive esse estresse na vida real, o teu corpo se prepara para o relaxamento. Então, qual é a sacada? Você está muito estressado, arruma alguma coisa para fazer que você vai ocupar sua mente nesse momento presente. Se você não tiver nada a fazer, pode até jogar paciência, vai ser melhor do que ficar pensando no que você está fazendo. E aí você consegue, no segundo momento, ter uma resposta de relaxamento. Uma forma muito fácil de você fazer isso é um esporte radical. Você está super estressado, cara, o cara vai lá pular de paraquedas. Pô, ele não vai ficar pensando nas contas que ele tem que pagar, na folha de pagamento, enquanto ele está pulando de paraquedas. Então ele tem um estresse real, o corpo dele reage a isso e assim ele relaxa. E assim tem muitas outras atividades. Sauna, banho frio, o próprio, né, uma junção de relacionamento, né, uma dança. Então tem muitas formas de você trazer esse estresse para o momento presente e você deixar de caminhar nessa timeline. O problema é caminhar na timeline dos pensamentos só no estresse, a variante negativa da mente. Eu já tenho uma outra resposta. Quer? Por favor, fica à vontade. Eu, como jornalista, mãe, hoje eu trabalho com educação e saúde, faço letramento de liderança para assuntos sensíveis, então eu só lido com coisas que naturalmente seriam bem desafiadoras. Se eu deixar, a minha cabeça não para. Se eu deixar, eu vou ter os momentos de pausa. A questão é que num estresse físico, eu tenho um tempo de recuperação e eu nem consigo continuar mais. Corre uma maratona. Você vai ter que descansar uns dias para correr outra maratona. E como a nossa mente é extraordinária, você vai excedendo o seu limite. Excedendo o seu limite. Não à toa o título do livro é Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. E aí, a minha resposta para a sua pergunta hoje, depois de 5 anos, tendo vivido o que eu vivi e fazendo o que eu faço, é: qual é o suficiente? Se você não definir o que é suficiente na sua vida, a sua mente nunca vai desligar. Então, o problema, Bruno, não é a tecnologia. E eu menciono isso no livro. Nós estamos lidando com fatos. Estamos lidando com fatos. A coisa é como é e ela não vai retroceder. A tecnologia e a velocidade é sinônimo de progresso. Então, eu vou ter que criar recursos internos para lidar com o mundo externo. Porque reclamar não vai adiantar.
Aliás, é uma escolha, né? A gente toma 35 mil decisões por dia, de acordo com o psicólogo Barry Schwartz, autor do livro Paradoxo da Escolha. 35 mil decisões. A Malu escolheu hoje. Vou colocar esse brinco, esse brinco, esse brinco. Essa blusa vai combinar com esse cinto, esse anel. Será que eu vou ou não vou? Né? Em média, a gente toma 35 mil decisões por dia. Um exemplo clássico é, será que o Steve Jobs usava calça jeans e camiseta porque ele não tinha dinheiro para comprar roupa? Não, porque ele poupava tempo e energia. E no fundo, tudo que a gente está falando é de tempo e energia. E uma das coisas que mais me alegram por eu ter vivido o que eu vivi foi ter feito esse livro para trazer as percepções do tempo, porque não vai adiantar reclamar do que está acontecendo. Invista a sua energia para buscar recursos para lidar com o que está acontecendo. Então, humildemente, eu diria, enquanto você não conseguir definir o que é suficiente, a sua vida vai ser um caos sempre, porque nunca nada vai ser suficiente. Ah, eu atingi R$1 milhão, agora eu quero 2. Ah, eu atingi 1 milhão de seguidores, agora eu quero 2. Sabe? Isso aconteceu comigo recentemente com a minha equipe. Eu estava perto de virar 1 milhão no Instagram. Eu falei, sabe o que vai acontecer quando a gente virar? Nada. A gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez. Diferente de uma outra pessoa que já ficaria... a frase clássica disso é assim, quero sangue nos olhos. Aí chega a Isabela lá e fala assim, então vamos substituir o sangue nos olhos por brilho nos olhos? Brilho nos olhos é muito mais saudável do que sangue nos olhos. Brilho nos olhos, nós estamos falando de gerenciamento do estresse, saúde mental. Sangue nos olhos, a gente está falando de um estilo de vida absolutamente insustentável. Mas você não acha que tem espaço para o sangue nos olhos também, de vez em quando? De vez em quando, você não acha que em alguma se a faixa gente- etária e por um tempo curto. Sim. Perfeita pergunta. Aliás, nunca ninguém me fez essa pergunta. Depende da sua idade, depende do seu contexto. Esse filme que você mencionou do Chaplin, 1936, Tempos Modernos, para quem já assistiu, assiste de novo. Quem não assistiu, assiste. Eu, inclusive, vou fazer agora um evento com o Chaplin, como se estivesse agora em 2024. A pior parte desse filme, para mim, não é a hora que ele entra pela engrenagem, né, que é uma cena clássica. A pior parte desse filme é quando ele está tendo um ataque nervoso e o colega da esteira olha para ele e fala, você tá louco?